Olá, meus amigos do ADV Jus, estamos chegando com um novo programa feito com aquele carinho e profissionalismo que você já conhece, que você merece. Obrigado da companhia de sempre. Quero pedir para você que, por favor, se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, que o faça. Nosso endereço é youtube.com/advjusnet e muito obrigado por isso também. Você vai ver no programa de hoje ADV especial com 3 participações, ADV Jus, notícia jurídica, prestação de serviços, inovações do portal jurídico ADV Jus, vocabulário jurídico, agenda jurídica e momento divino. É agora comigo aqui no ADV Jus, fique aqui. Legal demais ter você aqui comigo. Vamos abrindo o nosso programa com essa notícia jurídica muito interessante. Olha só, médico indenizará paciente após tratamento que gerou complicações. É isso mesmo. A primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão que condenou o médico a indenizar paciente por danos morais após indicação de tratamento para ganho de massa muscular que gerou complicações de saúde. De acordo com o processo, o requerente procurou assistência médica, evidentemente, para a perda de gordura corporal e ganho de massa muscular, isso todo mundo quer, né? Mas o procedimento apresentou complicações. E aí o que aconteceu? Ele já tinha ganho em primeira instância aí uma indenização de um valor que não está aqui no acórdão, né? Mas o relator Augusto Rezende destacou que o laudo apontou condutas em desacordo com as boas práticas médicas, né? E manteve a reparação, inclusive ajustou para o valor de R$40 mil. Os demais julgadores acompanharam o relator, neste caso foi VU, né? Votação unânime. Seguimos com o nosso ADV Jus TV de hoje. Agora nós vamos falar de ADV especial, a menina dos olhos aqui do ADV Jus TV. Abrindo cortinas no ADV especial, nós vamos falar de direito condominial, com a competência do Dr. Márcio Espímpolo. Confira. Olá, eu sou Márcio Espímpolo e hoje no nosso quadro Direito Condominial no ADV Especial, nós vamos falar sobre uma recente decisão do Tribunal Superior do Trabalho sobre condomínios. Especificamente, o tribunal decidiu sobre um processo, uma ação que um porteiro de condomínio entrou contra o seu próprio condomínio por ter sido dispensado pelo condomínio e esse condomínio substituiu o porteiro, que era orgânico, por uma portaria remota. Nesse caso, o que é que, na verdade, a gente precisa entender? Havia uma convenção coletiva, como você sabe, a convenção ela é assinada pelo sindicato patronal e também pelo sindicato dos empregados, e havia uma cláusula de multa para o condomínio, caso o condomínio demitisse um funcionário orgânico e o substituísse por portaria remota ou até mesmo por uma empresa terceirizada. E foi isso que aconteceu, o condomínio dispensou e, nesse caso específico, o condomínio acabou no TST sofrendo uma penalização, a multa prevista dentro da convenção coletiva. Então, a dúvida que fica, e agora? Os condomínios podem ou não podem demitir os funcionários para substituí-lo por portaria remota ou até mesmo por empresas terceirizadas? Bem, essa foi uma decisão da terceira turma do TST. Nós já tínhamos outras decisões de outras turmas no sentido de que o que prevalece é a Constituição Federal, a livre iniciativa de livre contratação, podendo sim o condomínio dispensar os seus funcionários, para substituí-lo, obviamente, por empresas terceirizadas ou até a portaria remota, também conhecida como portaria virtual. Então fica aí uma pulguinha já atrás da orelha, principalmente de nós advogados que militamos nessa área, mas é muito importante já entender esse mecanismo, porque nós teremos aí agora um tribunal que ele fala um pouquinho de forma diferente dos demais, inclusive de uma Câmara de Dissídios que já havia decidido sobre a possibilidade do condomínio sim poder dispensar. E nesse caso é bom a gente frisar que o condomínio vai pagar a multa, no caso específico, concreto aí, mas ele não precisa recontratar o funcionário.
Então, parece bem estranho, né? Mas essa é a decisão do TST e a gente entende que outros casos que virão semelhantes, análogos a esse, também terão a mesma decisão, apenas de multar o condomínio e de não exigir a contratação. Então, esse era o nosso assunto de hoje. Espero você no próximo ADV especial. Até lá! Ok, muito obrigado, doutor. Agora, uma prestaçãozinha de serviços. Olha, o Brasil tem uma cultura bem diferente, por exemplo, dos países orientais, né? Onde os idosos têm aquele cuidado especial com familiares, né? Com pessoas aí de uma faixa etária menor. Mas a gente tem conhecimento também que a questão que é relativa à assistência previdenciária no Brasil, ainda, graças a Deus, tem aí o INSS que, bem ou mal, atende sim muitos interesses dos idosos, né? E os idosos têm aí alguns direitos legais, né? Legais de lei, e que esses direitos que eu vou aqui enumerar para vocês não são muito aí destacados pela mídia. Então, olha só, prestação de serviço, direito dos idosos, né? Preferência o idoso tem na restituição do imposto de renda, caso ele tenha evidentemente esse direito. Em caso de internação ou observação em algum hospital, o idoso tem direito de acompanhante por prazo integral. Esse item é de suma importância e é meio inovador aí, tá bom? Olha lá, tem também, ele não pode ser discriminado pelos planos de saúde só porque agora seu tratamento médico é mais caro, evidentemente, né? Mais caro que antes. Antes, com a idade mais baixa, evidentemente, a tendência é que o idoso ocupe menos os serviços médicos. Então, essa discriminação não pode acontecer. E também mais um direito, ali na verdade, não são só, né, na letra D, aí, direito à saúde, lazer, esporte, consumo de produtos, né? Tudo isso pensado e destinado para a sua condição de idade. Direito dos idosos, vamos respeitar. Legal, agora a sequência do ADV Jus com mais um ADV especial. Nós vamos falar de direito imobiliário. É o Dr. Luiz Felipe Arcanjo, que é o titular aí desta matéria. Ele vai falar a respeito do seguinte tema: a imobiliária responde por falhas documentais? Vamos ver só o Dr. Luiz Felipe Arcângelo, o que ele nos fala a respeito desse interessante assunto imobiliário. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falaremos sobre a responsabilidade civil e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor frente à imobiliária e aos corretores, principalmente no que toca à falha na prestação de serviços e também a importância da montagem de um dossiê bem estruturado quando no início da locação. As imobiliárias e os corretores de imóveis, eles têm que ter o entendimento da importância do checklist inicial quando no início da locação. Os locatários devem ser analisados não só os documentos, se são uma segurança, são os documentos autenticados ainda, mas, por exemplo, o locatário ele tem que ter a comprovação de renda de pelo menos 3 vezes o valor do aluguel. E no caso de fiador também. Por quê? Porque deve comprovar que aquele locatário ele tem condições do pagamento daquele aluguel. E não só isso também, as certidões de protesto, as certidões judiciais, elas têm que ser apresentadas ao locador caso ele peça. Outro cuidado que deve ser tomado é com relação ao contrato de locação. Não só o prazo do contrato, mas a execução do contrato de acordo com a lei do inquilinato, né? Tem cláusulas como, por exemplo, benfeitorias e outras cláusulas que podem ser convencionadas entre locadores e locatórios e elas são importantes. No que toca o prazo, por exemplo, a imobiliária não responderá, por exemplo, num contrato residencial, se a imobiliária fizer um contrato de 12 meses. Porém, o locador, ele tem que ter um entendimento e é indispensável que a imobiliária transmita isso a ele, dos direitos e deveres que irão incorrer no caso de um contrato por prazo menor que 30 meses, no que toca à solicitação do imóvel pelo locador.
Um outro contrato, um outro cuidado que também é indispensável que a imobiliária tenha é com relação à vistoria do imóvel. A vistoria inicial deve ser ali incluído todas as características, fotos daquele imóvel, porque se não tiver uma vistoria bem elaborada no início da locação, no término da locação, logicamente irá dar problema. E na vistoria final também, ela deve ser realizada e entregue ao locatário para que ele possa fazer os reparos, se assim quiser. Porque se isso não for feito, o locador terá problemas para distribuir a ação de cobrança de reparos. Em breve, retornaremos com outras dicas no que toca à gestão pela imobiliária na locação, aqui no ADV Especial. Um abraço e até a próxima. Meus amigos, olha só, eu quero trazer para vocês, aliás, já é uma coisa que a gente já fala já de algum tempo, né? É depois que nós estamos aí de casa nova, a gente tem falado. Eu quero destacar essa notícia, vamos dizer assim, né, que a gente quer levar ao seu conhecimento, que na verdade é uma oportunidade que você tem aí para você fazer uma nova abordagem, né, com relação ao serviço que você presta ou que você vende, né? Então aqui você tem novos roteiros, novas formas de apresentação, justamente no nosso podcast, aqui no nosso portal. O ADVJus inova e abre possibilidades para visibilidade e de profissionais, né? Inclusive fora da área jurídica, né? Pessoas às vezes me encontram e perguntam, olha, eu sou de uma outra profissão, acompanho você lá no seu portal, no programa de TV, e se eu gostaria muito de participar lá de uma live. O pessoal fala muito live, né? Mas na verdade é o podcast, que é o videocast. E eu costumo dizer o seguinte, olha, nós temos sim a forma de dar ali todo o apoio e prestígio, né, para você vir aqui, destacar a sua marca, destacar inclusive, destacar, né, inclusive de uma maneira onde você possa ter mais transparência e visibilidade com o seu trabalho ou o seu produto. Vem para cá para o videocast do ADVJus, seja feliz. Tenho certeza que vai ser muito legal para você, ok? Recado dado, olha só, agora muita gente, inclusive recebi, viu, essa pergunta a respeito desse interessante tema que é o vocabulário jurídico, que vai destacar para você. Distinção entre casamento religioso, né, e casamento religioso com efeito civil. Tem diferença? Eu acho que sim. A resposta nós vamos trazer para você, certeza, no nosso intervalinho. Aguarde. Ok, agora a sequência do ADV especial, né? Aqui dentro do ADVJus, mais uma área importantíssima aí de domínio do Dr. Joaquim Romão Neto, o Dr. José Ricardo Romão também. Ele vai nos falar hoje a respeito de um assunto desse tema, que é a respeito das testemunhas, né? Aquela testemunha que chega ali e, na verdade, ela só fala o seguinte, eu ouvi dizer. Complicado, né? Nós vamos destacando, então, prática processual penal, né, com o Dr. Joaquim Romão Neto. Confira. Olá, amigos do ADVJus. O processo penal é um instrumento de reconstrução dos fatos em uma ação criminal, né, destinado a instruir o julgador através das provas, né, sobre as quais há um controle, por exemplo, para que não hajam provas ilícitas. Afinal, são através das provas que o magistrado vai absolver ou condenar o cidadão que é acusado ali de uma prática delitiva. Então hoje, na prática processual penal, vamos falar de algo que é bastante emblemático no campo probatório, que é o testemunho de ouvir dizer, né? Dos meios de prova, a prova testemunhal pelo depoimento é sempre a afirmação de um fato, né? E a sua coleta é regulada pelo Código de Processo Penal, tendo como características a objetividade, o depoimento tem que ser objetivo, e a retrospectividade, vai falar realmente de algo que aconteceu. O depoimento da testemunha que diz que ouviu dizer, ele é falho, já que ela não retrata fatos que efetivamente ela tenha presenciado no passado, né? É o verdadeiro telefone sem fio, relatando que terceiros lhe contaram sobre esses fatos. Ou seja, essa pessoa, ouvida em juízo, não presenciou a prática do crime, não viu o autor do delito, mas mesmo assim, com base nesses relatos e boatos, ela vai lá e descreve, muitas vezes até com riqueza de detalhes,
como que o crime possivelmente aconteceu, né, com convicção. E muitas das vezes ainda aponta um suspeito como responsável pela prática delitiva que está sendo ali apurada. Portanto, é evidente que o testemunho, né, de ouvir dizer é absolutamente inidôneo, imprestável para os fins probatórios. Infelizmente, incrivelmente, ainda é muito utilizado, principalmente nas instâncias ordinárias. Vou dar um exemplo aqui, né, quando os policiais chegam no local dos fatos. Já tem um suspeito ali que está detido por populares. Quando inquiridos em audiência, os policiais afirmam, né, o que os terceiros, o que os populares constataram. E ainda, de fato, vão dizer algo como uma experiência pessoal, mas não foram os policiais que efetivamente presenciaram os fatos. Então, seja o policial, seja qualquer cidadão, né, vai decorrer ali o completo desconhecimento do fato e tem-se um risco elevado, né, de uma indução, de deturpação e vai contaminar totalmente a instrução. A testemunha ela acaba sendo só uma mera repetidora do discurso alheio, né, e isso não deve ser objeto de valoração pelo magistrado. Então, justiça não se faz a todo e qualquer custo. Punir é necessário e civilizatório, mas as regras constitucionais do devido processo legal, da coleta dessa prova, ela tem que ser respeitada. Aos colegas advogados, né, que estão no dia a dia da atuação criminal, a gente já sabe, mas é sempre importante relembrar, vamos sempre questionar se a testemunha presenciou ou não aquele fato que está sendo apurado. Muito agradecido pela atenção e até o próximo ADV Especial. Ok? Agora aquele intervalinho costumeiro aqui em nosso programa, você sabe que ele é rapidinho, a sequência nós vamos trazer muito mais para você. Já começo falando inclusive que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo a seguir. Então fique aqui comigo, volto já. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. Meus amigos, olhem só, eu quero dar um recadinho agora para vocês do Jonas Móveis, móveis para escritório. Tudo que você precisar para equipar seu escritório, né? Justamente em nível de cadeiras, mesas, arquivos, tudo mesmo. A Jonas Móveis tem poltronas excelentes, mesas lindas, tudo equipamento que você precisar, todo o equipamento, aliás, que você precisar, você vai encontrar lá em Jonas Móveis. O endereço está aqui, ó, Rua Eliseu Guilherme, número 80. Faça como nós aqui da Top Video Marketing e Publicidade do ADV Jus. Equipe o seu escritório com os móveis de escritório do Jonas Móveis. Excelente! Vocabulário jurídico. Distinção entre casamento religioso e casamento religioso com efeito civil. O casamento religioso é celebrado de acordo com um rito de cada crença perante a autoridade religiosa. Se não for acompanhado de um registro em cartório, casamento religioso com efeito civil, a união não é legalmente formalizada e os noivos permanecem com o estado civil de solteiros. Já o casamento religioso com efeito civil ocorre quando, após a celebração religiosa, o casal apresenta em um prazo de até 90 dias o termo do casamento emitido pela autoridade religiosa para formalização perante o registro civil. Nessa modalidade, também é necessária a habilitação das partes em cartório para análise, documental, assim como ocorre no casamento civil. Voltamos então, sequência do nosso programa de hoje, do ADV Jus TV de hoje. Meus amigos, agora mesmo eu dei um recadinho aí que as pessoas podem aqui sim participar conosco do videocast, ou mesmo de uma live, através do nosso portal, através
Top Vídeo Publicidade, né? Top Propaganda e Publicidade. Você pode sim fazer o seu podcast, inclusive se você também não é da área do direito, eu já disse lá para você no bloco anterior que você pode fazer. Mas agora eu quero reportar-me a você que é advogado, a você que é advogada, a você que é do ramo do direito, né? Que vive aí vamos dizer assim, gravitando na área do judiciário. Se é do Conselho de Magistratura, Ministério Público ou da Secretaria de Segurança Pública e tem alguma coisa a nos dizer, por favor, entre em contato aqui, ó, venha fazer o seu podcast, videocast, sem dúvida, né? Essa sim é a maior inovação que trouxemos nesse período inovador aqui do nosso portal. Eu quero trazer, inclusive, para vocês, alguns trechos de podcasts que já foram exibidos, que estão postados lá em nosso canal do YouTube, e você vai ver que é realmente muito legal, tem um alcance excepcional. Estou te convidando, olha só que legal, alguns trechinhos de alguns podcasts que fizemos aqui já com a nossa nova abordagem em nossos novos estúdios. Confira. Sem dúvida, principalmente porque hoje, com o mundo globalizado, até a própria inteligência artificial e tudo mais, o ser humano começou a se comparar, né? Então ele compara hoje o direito brasileiro com o direito americano, com o direito francês. Quando ele faz esse tipo de comparação e ele entende que em todos os países a nível mundial existe um órgão controlador das operações, ele entende por que ele precisa registrar o documento dele. Ele entende por que ele precisa de uma chancela estadual. Porque nada mais é que a proteção do patrimônio dele, né? E de um órgão, inclusive, que ele não está do lado de A ou B, ele é imparcial. É uma dúvida comum de locadores, de proprietários de imóveis, quanto tempo que eles têm que esperarem, né? Esperar para poder ingressar com ação de despejo. E a partir do primeiro mês, um mês devendo de aluguel ao locatário, o locador já pode distribuir a ação de despejo. Não tem que esperar 2 ou 3 meses. Não tem necessidade. É que muitas vezes, até por uma questão de negociação e de morosidade do judiciário, logicamente avança para 2 ou 3 meses de aluguel em atraso para distribuir o processo em razão de tentar resolver extrajudicialmente, né, sem o processo. Marco, o advogado ele é de extrema importância hoje nos condomínios. Os condomínios hoje são praticamente uma empresa, né? Inclusive tem CNPJ, e são muitas frentes no condomínio. Hoje, eu costumo dizer que lá em 64, na primeira lei de condomínios, os condomínios tinham lá 5, 6, 7 andares. Hoje nós temos condomínios, está sendo construído um agora em Ribeirão com 40 andares. E, enfim, tem muitos condôminos, inclusive tem condomínios clube. Os nossos 2 maiores condomínios aqui passam de 1.260 unidades. Então, são verdadeiras cidades, com orçamentos, inclusive, que são muito maiores, às vezes, o anual, do que algumas cidades da nossa região. Além de não ter intimidade com a matéria, uns têm má vontade. Isso eu colho, são coisas que eu estou dizendo no meu dia a dia. Então, uns são muito empenhados, outros não se empenham, não têm a menor vontade de resolver o problema, e aí eles ficam criando pelo em ovo, eu costumo dizer isso. E tem rotatividade? Muita rotatividade. É uma dança de cadeiras. E voltando, principalmente na questão do interesse social, eles entendem, por exemplo, que favela não pode ser regularizada, tem que passar um trator, tem que demolir tudo e dar moradia digna, ao invés de enfrentar aquele problema. Está entendendo? Só que não tem moradia. O déficit habitacional em Ribeirão é muito grande. Com relação à questão específica do direito ambiental, eu tenho visto sim uma melhoria de entendimento dentro dessas classes dos produtores rurais, como o Dr. José Vasconcelos citou aqui. Os grandes têm uma assessoria e estão buscando o aprimoramento. O fazendeiro ainda está pé cá, pé lá, mas também tem buscado, até mesmo por conta dos autos de infração e tudo. E até o pequeno produtor, o roceiro mesmo, também está começando a entender, querendo entender. Então, sou otimista nisso com relação aos instrumentos do direito ambiental que nós temos, tanto para proteger a produção, para evitar autos de infração, para evitar penalidades e para o produtor efetivamente andar dentro de uma sintonia da sustentabilidade. Ele continuar produzindo alimentos, os insumos agrícolas, que são muito importantes para a sociedade. Legal demais nosso videocast, nosso podcast, né? Renova o convite, entre em contato. É legal, é bom.
eu tenho certeza que vai ser excelente para você também. Ok, agora a nossa agenda jurídica. Olha só que coisa interessante apresentado aí através da nossa ESA aqui em Ribeirão Preto, né? Curso de prática em contratos imobiliários. Aulas presenciais, hein? O pessoal está acostumado aí com o virtual, né? Mas essas aulas são presenciais. Dia 4, 6, 11 e 13 de junho, né? E o horário compreendido é entre 19h30 e 22 horas. E os professores aqui, para a nossa honra e satisfação, são colunistas do ADV Especial. Os professores Dr. Luiz Felipe Arcanjo e Dr. Márcio Espímpolo, ok? Curso de prática em contratos imobiliários. Inscreva-se, é facinho, é só você entrar em contato lá com a Casa da Advocacia aqui de Ribeirão Preto, né? Inclusive temos aí esse telefone para facilitar, é um celular 996181880. Eu tenho certeza que esse curso vai trazer aí um bom legado para você. Inscreva-se e muito boa sorte. Agora você já sabe, né? Eu abri aquele sorriso, é um momento divino. Gosto muito, veja. Vinho, Vinósia Negro Amaro, vinho tinto seco. O seu olfato tem perfume de cereja. O paladar aponta notas de amora e frutas suculentas. Uvas, Primitivo e Merlot. Ele é produzido pela vinícola Vinósia Puglia, na Itália. Na sua harmonização vai muito bem com carnes vermelhas, massas e carne de cordeiro. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, finalzinho do nosso programa do ADV Jus TV desta semana. Certeza que voltamos em breve com um programa inédito. Por favor, inscreva-se em nosso canal do YouTube, youtube.com/advjusnet. Muito obrigado também por isso, ok? ADV Jus, tô ligado, ADV Especial vem para cá fazer parte. Você também nos ajude a manter aí o nosso sonho no ar. Fico por aqui, volto breve com um programa inédito. Um forte abraço. Até o próximo.